Mateus capítulo 16, verso 18 diz assim: Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou a força ou as forças da morte não podem conquistá-la, ou as portas do inferno não prevalecerão. Então, dependendo da sua versão, se for uma versão NVI ou mais contemporânea, você vai encontrar a expressão a força da morte ou as portas do inferno. Mas este não é o nosso tema nessa noite. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o Cristo que edifica a sua igreja e como ele edifica a sua igreja, o que precisa existir na igreja para que ela possa ser entendida, ou eu posso entender que Cristo está edificando essa igreja. Então, a igreja que Jesus edifica, não é a igreja que o André edifica, não é a igreja que você edifica ou que pastores edificam, é a igreja que Jesus edifica. E eu gostaria que você observasse essas imagens antes de nós darmos continuidade. Primeira imagem, o que você está vendo aí? O que tem ali? Prédio, é isso mesmo? São prédios. Próxima imagem. O que você está vendo aqui? Uma igreja católica. Passa. E o que você está vendo aqui? Um grupo de pessoas. Volta para outra. O que você está vendo aqui? Uma igreja católica. Vazia. Volta. E o que você está vendo aqui? Prédios. Ok? Primeira imagem, você disse que viu um prédio. Na segunda imagem, você disse que viu uma igreja. E o que você não viu foi uma igreja. O que você viu foi um prédio. Na terceira imagem, você viu uma igreja. Porque a igreja nunca foi um prédio. Ela nunca será um prédio. Que você não viu na segunda imagem, mas você acha que viu, foi uma igreja. A igreja que Jesus edifica não é prédio. A igreja que Jesus edifica não é esse lugar aqui. A igreja que Jesus edifica é um povo. A igreja que Jesus edifica está em uma missão. A igreja que Jesus edifica, ela é simples no seu estilo. A igreja que Jesus edifica, ela é firme na proclamação do Evangelho. A igreja que Jesus edifica nunca foi um lugar deste. A igreja que Jesus edifica está assentada nesse banco. A igreja que Jesus edifica é você. A igreja que Jesus edifica somos nós, que estamos aqui dentro deste lugar. Então, eu gostaria de ressaltar nessa noite que a igreja que Jesus edifica, ela começa com o seu nome. A igreja que Jesus edifica, ela começa com André. A igreja que Jesus edifica começa com o nome de Marcos. A igreja que Jesus edifica começa com o nome de Vanessa, Cida, Pfizer e os demais. A igreja que Jesus edifica não é um lugar, não são paredes. A igreja que Jesus edifica são pessoas. A igreja que Jesus edifica, ela é local, ela está no Rio Branco. Mas ela também ela é espiritual. Ela está conectada com qualquer parte ou qualquer pessoa que confesse o Senhor Jesus Cristo em qualquer região deste mundo. Se ele confessa o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, se ele foi
se ele se arrependeu por causa da proclamação do evangelho que chegou a ele, se ele confessou os seus pecados, se ele colocou toda a sua vida confiando naquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, ali existe uma igreja e você, no ambiente espiritual, está conectado a esta pessoa. É aquela ideia que nós estivemos ressaltando de orarmos pela igreja perseguida. Por mais que você não esteja dentro do ambiente da perseguição, há um corpo que chora, geme de dor e sofre. Este é o meu e o teu corpo. Este é o corpo de Cristo. O corpo do qual eu e você fazemos parte. Esta é a igreja que Jesus está edificando. Esta igreja é eu e você. Esta igreja é a igreja que Jesus prometeu construir ao longo do tempo. Esta foi a promessa que ele fez. A minha igreja será edificada sobre esta pedra. Esta pedra, dentro do texto que você acabou de ler, esta pedra é a confissão que Pedro acabou de fazer nos versos anteriores. Jesus faz a pergunta: o que dizem os homens ao meu respeito? Estou aqui parafraseando Jesus. O que estão dizendo ao meu respeito? O que o noticiário está dizendo ao meu respeito? O que você viu aí nas redes sociais ao meu respeito? O que estão dizendo ao meu respeito? Essa foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. E os seus discípulos ficaram ali, olha, um diz que você é um profeta, outro diz que você é Elias. E de repente Pedro, por iluminação, por revelação de Deus, ele dobra o seu joelho e larga aquela que é uma das mais poderosas falas de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és aquele que Deus enviou. E ele disse para Pedro: Pedro, olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Isso não é uma revelação humana. Você não aprendeu isso sentado ao pé ou aos pés dos rabinos. Você acabou de receber de Deus o Pai, o meu Pai, uma revelação direta. Você só é capaz de entender isso, você só é capaz de clamar, de expressar isso, Pedro, porque meu Pai te revelou. E sobre esta tua afirmação, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias, eu edificarei a minha igreja. A igreja, ela é edificada sobre Cristo Jesus, sobre o seu poder salvífico, a sua salvação e a sua vitória sobre a morte. Diz o texto de 1 Coríntios que você não pode colocar outro fundamento para a edificação da igreja que não seja Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. E a partir disto, a partir desta confissão, a igreja é edificada. Então, você já sabe que a igreja não é um lugar. E eu vou te explicar por quê. O nome, a palavrinha igreja, ela é uma palavra que remete aí lá a um tempo muito antigo entre os gregos. E de repente os gregos devem votar, devem decidir, devem fazer um orçamento de guerra. Por exemplo, se determinada cidade grega precisa ir para a guerra, eu preciso decidir. E isso não é decidido sozinho. Isso é decidido com o povo. Então, há uma praça pública e é convocado para esta praça pública todo cidadão daquela cidade. Essa convocação se chama eclesia ou eclésia. Você sabe o que é isso? Tem ideia? Desconfia o que é a palavra eclesia ou eclésia? Tem ideia? Igreja. A palavra eclesia é a convocação da assembleia. É a convocação do povo para tomar uma decisão. É o ajuntamento. Então não tem nada a ver quando Cristo falou sobre
igreja, ele não está falando sobre um lugar, ele está falando sobre um grupo. Ele está falando sobre uma reunião de pessoas. Ele está falando de um ajuntamento. Então a igreja se reúne, a igreja se encontra. A igreja, ela está compartilhando experiências. Ela pode parar um momento para jantar, como fizemos ontem, entre casais. É uma igreja reunida com seus casais. A igreja compartilhando do momento afetivo de casais. Aquilo é um ajuntamento, aquilo é igreja. Igreja nunca foi e nunca será um lugar. A igreja é uma convocação para você estar junto ou estarmos juntos com outros que confessam o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não depende de lugares. A igreja depende de encontros. Nós precisamos nos encontrar. Nós precisamos estar juntos. Igreja é estar junto. Igreja é se encontrar. A igreja pode se encontrar para tomar um café? Sim ou não? Sim. Ela pode se encontrar para almoçar? Ela pode se encontrar para cantar? Ela pode se encontrar para orar? Por quê? Porque tudo está ligado ao se encontrar. Então, igreja se dá quando você se encontra, quando você se reúne, quando você se junta. Não é sobre lugares, como tenho dito aqui. É sobre estar junto, permanecer junto. 1 Pedro 1, capítulo 2, verso 9. Se você quiser acompanhar aí. Primeira epístola de Pedro 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 10. Para anunciar, ou para que anuncieis, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui existe tanta verdade nesses versos. Só no verso 9 e no verso 10, que nós poderemos trabalhar isso por um longo tempo. Mas o que está nítido aqui é que a igreja é um povo escolhido, um reino de sacerdotes, um lugar de pessoas que ministram diretamente a Deus. Você percebeu que o texto não diz que é um lugar físico, é um povo escolhido. Igreja não é lugar físico. Igreja não é o que frequentamos. Igreja é o que somos. O que somos é a igreja. Não é sobre este lugar, é sobre o que somos. Se somos igreja, não e nunca iremos congregar numa igreja. Nós somos uma igreja, nós fazemos parte de um povo, nós temos uma família, nós fazemos parte deste reino de Deus, desta família de Deus, deste povo de Deus. Então, igreja, ela se reúne em qualquer lugar, porque ela não frequenta um lugar, ela se reúne em um lugar. Ela não frequenta, ela é. Não é um lugar, ela é um povo. Esse irmão que está do seu lado, ele é o quê? Igreja. Esse irmão que está do seu lado é o quê? Igreja. Esse irmão que está do seu lado é o quê? Igreja. Eu preciso que você tenha isso fixado na sua mente.
porque nós iremos avançar em algumas semanas e eu preciso que você entenda isso. Esse é o pontapé inicial, essa é a introdução dessa série. Daquilo ou a igreja que Jesus edifica. Então, você já sabe que igreja é um lugar, não é? Não. Igrejas são pessoas, não são lugares. Mas a gente está tão viciado nessa coisa de igreja ser um lugar, que a gente tem dificuldade de apagar essa memória e entender que igreja somos nós. A igreja se reúne, a igreja não está aqui. Mas isso foi colocado na nossa cabeça ao longo dos anos, que nós temos dificuldade de lidar com a ideia de que igrejas são pessoas e não lugares. Por isso que você viu uma igreja vazia. E é um prédio, não é uma igreja. Se você perceber, a Bíblia sempre está ressaltando a igreja que está. Se você ler com calma as cartas de Paulo, o livro de Atos, se você for passando bem devagar pelos textos, você verá nos textos assim: a igreja que está reunida na tua casa, fulano. A igreja que está reunida na tua casa, Beltrano. Olha, recebi a oferta que foi enviada da igreja que estava na casa de fulano de tal. As 7 igrejas da Ásia, que está na casa do fulano, do Beltrano, do ciclano. A igreja não é lugar, gente. A igreja são pessoas reunidas. Por mais de 300, 400 anos, a igreja viveu como uma andarilha, se reunindo em palácios, em templos, em cavernas, em beira de lago, em deserto, escondida em floresta, porque muitas vezes ela não poderia ter um lugar público, ela não poderia ser vista, porque ela estava sob perseguição contínua. Então, como Jesus, na sua sabedoria, já tinha destruído o templo, ela entendeu: aonde eu estiver reunido, Cristo está com a sua igreja. Porque não é sobre um lugar, é sobre pessoas, é sobre reunião. Vamos ver agora, rapidinho, qual é a missão da igreja. Você tem ideia? Você já sabe que a igreja não é um lugar. E você já sabe que essa igreja é quem? Você. Eu sou essa igreja, você é essa igreja. Então eu quero te apresentar 6 missões relacionadas à igreja. E quando eu falar igreja, você já sabe que é sobre você. Então vamos lá. Primeira missão. Qual é a missão primordial da igreja? Proclamar o evangelho. Missão básica da igreja. Faz a pergunta aí. Qual é a missão da Carol? Proclamar o evangelho. Qual é a missão do Davi? Proclamar o evangelho. Proclamar o evangelho. Essa é a missão básica da igreja. A igreja precisa proclamar o evangelho. Ela precisa anunciar. Proclamar o evangelho, gente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não é convidar alguém para vir a... Por quê? Porque a igreja somos nós. Então você precisa explicar o evangelho para quem te escuta aonde você estiver. Você não precisa trazer. Isso também não impede de você trazer alguém na reunião da igreja. Mas você é a igreja naquele lugar, proclamando o evangelho àquelas pessoas que te escutam. Aonde você estiver, você e eu somos a extensão da igreja. Então, a primeira missão da igreja básica é o quê? Proclamar o evangelho. A segunda missão da igreja, quando ela proclama e há uma resposta positiva, o que a igreja tem que fazer? Não vamos queimar etapa, não é? Não vamos queimar etapa. Se você escutou o evangelho, qual foi a segunda coisa que aconteceu com você? Você foi batizado.
te explicar o conteúdo do Evangelho, você trouxe a este que te explicou uma resposta positiva. Eu me arrependo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu entrego a Ele a minha vida. Ali houve um momento de explicação para você sobre alguns assuntos relacionados àquilo que você acabou de escutar. Na sequência, você foi batizado. Se você não tivesse sido batizado, o terceiro elemento não poderia acontecer. Qual é o terceiro elemento? Qual é o terceiro elemento? Vou perguntar de novo, Carol. Chega, né, Carol? Terceiro elemento, a ceia. Você é batizado e pode partilhar, pode estar em comunhão. Você é colocado para dentro do corpo de Cristo. O seu batismo é um testemunho público, testemunho para as pessoas, aonde você está confessando: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu dou a Ele a minha vida, morro com Ele, ressurjo com Ele, e agora eu posso o quê? Participar do seu corpo, porque agora eu tenho uma aliança com Ele. Então o terceiro estágio, essa é a missão da igreja. Tudo isso que estou dizendo foi dito e ordenado por Jesus. Por isso que eu estou dizendo, é a igreja que Jesus edifica. E a igreja que Jesus edifica tem que ter proclamação, tem que ter batismo, tem que ter comunhão, ceia. A celebração, ele disse o quê? Você deve fazer isso até o momento em que eu vou fazer isso em memória de mim. Ide por todo mundo, ide é o quê? Proclamar o evangelho. Ide, batizando. Então você vai vendo que está tudo lá no que Jesus falou. Mateus 28, verso 19 e 20. Em diante você encontra lá tudo isso que Jesus ordenou. Marcos 16, verso 15. E assim por diante. Terceiro ponto qual foi? Então guarda aí. Qual é a tua missão? Primeiro ponto. Proclama. Segundo ponto. Levar alguém ao batismo. Terceiro ponto, colocar essa pessoa em comunhão, partilhando da ceia, partilhando das atividades do corpo de Cristo. Paro aqui ou não? Não, né? Tu gosta assim. Quarto ponto, não se perca, hein? Discipulado. Discipulado. Não é sala de batismo, de ensino de batismo. Discipular pessoas não é levá-las a uma salinha e explicar a rota para elas se batizar. Discipular pessoas é trazer para perto. É dizer, eu vou te ensinar a orar. Lembra que você acabou de proclamar para essa pessoa? Ela respondeu positivamente a você. Aí o que você fez? Batizou ela. Na sequência, você colocou ela no corpo de Cristo, partilhou com ela a ceia, a aliança, o corpo de Cristo, firmou com ela uma aliança, orou com ela e tal. Mas ela ainda está o quê? Meia perdida. Qual é o seu trabalho como igreja? Discipular ela. Discipular não é salinha de batismo. Salinha de batismo faz parte de um outro ambiente. Não deixa de ser um discipulado. Mas quando Jesus está falando de fazer discípulos, Ele está falando, compartilha o exemplo da tua vida com o outro. Ensine o outro a ser semelhante a você, porque você está tentando ser semelhante a mim. Ensina este homem, ensina esta mulher, ensina este teu amigo, esta tua amiga, esta tua mãe, este teu pai, que acabaram de receber a fé. Ensina este teu filho, esta tua filha que acabou de receber a fé. Vai ensinando ele como orar, como ler a Bíblia, como evangelizar, como levar outras pessoas a Cristo. Então, discipulado é uma coisa importante. Jesus fez discípulos. Isso não é uma moda. Eu não gosto do novo discipulado que existe por aí. Isso é um outro tema e a gente conversa sobre isso em uma outra hora, em um outro momento.
Mas o discipulado de Jesus, ele é simples. Lembra que eu falei para você? São lições simples. Jesus só quer que você encoste em alguém e fale: posso te ajudar? Eu posso orar com você? Posso orar por você? Eu posso te ensinar a ler a Bíblia? Eu posso te acompanhar por um tempo? Vamos ler um evangelho juntos? Vamos ler uma epístola juntos? Vamos ler o livro de Salmos juntos? Vamos estar em comunhão? Vamos tomar um café? Como é que você está? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Como é que estão os teus filhos? Como é que está o teu relacionamento, pai, filhos? Como é que está o teu relacionamento conjugal? Como é que você está? Não precisa entrar em detalhes, não precisa entrar em profundidades. É só dizer: olha, não está muito bem, ora por mim, me ajuda em oração, me acompanha, não estou conseguindo ler a Bíblia. Tu entende? Discipulado é isso. É acolher o outro e fazer com que o outro vá com você em gradativo crescimento espiritual, para que você seja um com ele. Essa é a missão da igreja. Ide, proclamando, batizando e ensinando, fazendo discípulos. Quem é a igreja? Qual é a sua missão? Proclamar o evangelho, batizar, colocar em comunhão, discipular, ensinar as escrituras. Você deve ensinar as pessoas o conteúdo, a entender o texto, a caminhar dentro do texto. Quando você abre comigo o texto de Atos 2, verso 42. Atos 2, verso 42. Esse trecho de Atos 2 até o 47, ele é um registro histórico. Ele está relatando, o autor Lucas está relatando para você o que estava acontecendo na igreja naquele momento. Isso não significa que é um processo que deveria se repetir. Ele está relatando algo que estava acontecendo, entendeu? Mas o princípio escondido no texto, esse sim pode ser aplicado à nossa vida. O que está acontecendo, a essência do que está acontecendo aqui, isso pode replicar na nossa vida cotidianamente, diariamente. Isso pode ser refletido aqui. O que diz o verso 42? Todos se dedicavam, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas natureza da igreja. A natureza da igreja, o princípio de Cristo está aqui. Se dedicam a ensinar, se dedicam a conhecer doutrina apostólica, ou seja, estão dispostos a entender o que os apóstolos estão ensinando. Ela não tem só isso. Nem tudo é só doutrina. Ela tem comunhão. Ela tem momentos de risos, momentos de alegria, momentos de choro, momentos de companheirismo, momentos de não fazer nada. Assistir um Netflix juntos. O que vamos fazer? Não precisa ser espiritual. Você só precisa estar juntos. Para comer uma pipoca, tomar uma guaraná, comer um pedaço de pizza, assistir um Netflix. Entendeu? Comunhão. Jogando um papo fora. Dando um passeio no shopping. Dando um rolê. Você acha que essas coisas são estranhas, né? Mas isso é igreja. Ou você acha que esses homens viviam 24 horas do seu dia sem nenhum tipo de lazer? Se até Jesus passeava, hein, gente?
Ó, o cara me matou. Eles partiam o pão. Dividiam o que tinham. Compartilhavam das necessidades do outro. Via uma necessidade, compartilhou. Eu não gosto de fazer isso. Está aqui a minha esposa que é testemunha. Eu não tenho o hábito de fazer isso. Mas não sei se vocês, no dia em que vocês comemoraram comigo o meu aniversário aqui, vocês passaram um vídeo de uma moça deficiente visual chamada Jaque. Não sei se vocês perceberam, mas existia ali uma moça deficiente visual. Chegaram a perceber? O nome dela é Jaque. Jaque chegou até a minha vida, junto com um grupo com o qual eu partilhava a vida. Ela chegou num momento onde ela queria, cega, aprender sobre as Escrituras. E ela chegou para nós e falamos: eu vim aqui para aprender o texto. Eu quero aprender sobre Jesus. Jaque já era convertida, batizada, mas por causa da sua deficiência visual, ela não tinha como. O que nós fizemos? Acolhermos a Jaque. Então Jaque começou a partilhar conosco das nossas reuniões de oração, de ensino. Começou a fazer parte. O marido trazia, nós pegávamos Jaque na porta, levávamos, a Jaque participava conosco ali dentro daquele ambiente. E um dia, ela conversando conosco, nós encontramos uma necessidade. Jaque precisava de um celular para escutar as pregações. Aí nós fizemos um ajuntamento interno lá e falou: olha, vamos levantar aqui uma oferta, vamos ver o que a gente pode fazer e vamos comprar um celular para a Jaque. Porque nós encontramos uma compartilhar do pão. Encontramos uma necessidade. Aí um dos internos lá entre nós disse assim: não precisem, eu vou dar o telefone para Jaque. Ele deu um telefone para Jaque. Mas nós não estávamos ainda satisfeitos. Queríamos mudar a vida da Jaque de alguma forma e não sabíamos como. Em um dia, em uma festividade, um encontro, se eu não me engano, reciclar, eu não lembro, um encontro da igreja no Guarujá, lá em alguma coisa. Eu sei que nós estávamos todos nós, eu, minha esposa, uma outra amiga, Jaque e mais outras pessoas. E alguém, no meio dessa conversa, disse assim: poxa, nós poderíamos tentar levar a Jaque para o lar das moças cegas. Adivinha quem estava do lado da gente? Uma pessoa que tinha um contato dentro do lar das moças cegas. Aí nós fizemos aquela pô, será que dá, tal, vê o que precisa, a gente levanta a documentação, olha, precisa disso, laudo daquilo, papapá. Eu sei que se reuniram lá, levantaram os laudos, levantaram tudo que precisava, apresentaram, resumindo a história. Hoje a Jaque está no lar das moças cegas, está aprendendo braille, está aprendendo comunicação digital, está tocando, se não me falhar a memória, violão e flauta. Compartilhar do pão. Encontrar uma necessidade e entrar nela e falar: a tua luta também é minha luta. O meu pão é teu pão. É o nosso pão. Então, compartilhavam de tudo. E também compartilhavam da oração. Tenho dito que sem oração não vamos para frente. Então, o quinto ponto aqui é ensinar as Escrituras. A partir das Escrituras, nós vamos ver todos esses princípios aparecendo. Comunhão, partir do pão, oração. Essas coisas vão acontecer. E último, unidade. A igreja que se reúne, ela tem que ser
João 17, 21, você já deve estar careca, assim como eu, de saber. O que está escrito lá? Quem lembra? Quem lembra? Lembra do nosso slogan? Se não formos um, oro para que sejam a oração de Jesus. Nós conversamos aqui, nós falamos aqui, somos melhor do que Jesus para orar? Não somos. Agora, se Jesus, sendo quem era, orou pela unidade da sua igreja, o que eu devo buscar e pelo que eu devo orar quando eu me lembro de você e você se lembra de mim? Precisamos ser uma família, um corpo, uma igreja. Precisamos ser um. A igreja é um corpo, é uma família. Estes 6 elementos básicos que iremos ver com mais profundidade futuramente, são os princípios simples que deve haver na igreja. Quem é a igreja? Somos nós. A igreja é você. A igreja saudável, ela não é complexa. Ela é simples demais. Ela precisa proclamar o evangelho. Ela precisa batizar pessoas. Ela precisa colocar essas pessoas em comunhão. Ela precisa ensinar essas pessoas. Discipular essas pessoas, ensinar essas pessoas. Unir essas pessoas. Fazer com que elas sejam uma. E pasmem, quando nós sentirmos que somos um, começaremos a sentir falta dos que se foram. E foram às vezes por seus motivos ou simplesmente por não termos visto ou sentido a falta de quem um dia foi, às vezes sem nós nem mesmo percebermos. Alguns se vão por seus motivos. Não quero, não vou mais, não me sinto bem, quero partilhar logística, me mudei. Mas outros podem ter ido embora porque talvez faltou um partilhar o pão, faltou comunhão, faltou preocupação, porque nós estávamos às vezes enfeitiçados com o lugar e não com as pessoas. Entende? Está pensando aí um pouquinho? Você é o quê? Igreja. E a igreja saudável, ela é simples. Guarde isso. Uma igreja saudável, ela é simples. Uma igreja saudável, ela não precisa de grandes coisas. A igreja que virou o mundo de cabeça para baixo, essa igreja de Atos, essa igreja que escutou o Senhor Jesus Cristo, saiu proclamando, batizando, ceia, colocando em comunhão na ceia, discipulando, ensinando e estando em unidade, essa foi a igreja que virou o mundo. E por causa dela, esse evangelho chegou até a minha vida e chegou até a sua vida. Você entendeu? A simplicidade do evangelho está nessas coisas básicas e simples. Você não precisa de grandes estruturas, de grandes ideias. Você só precisa aplicar a ideia como ela é. Você só precisa explicar para alguém. Senta aqui. Você me concede a oportunidade de conversar sobre Jesus com você? Há um dito missionário que diz assim: as pessoas estão mais preparadas para nos escutar do que nós preparados para comunicar o evangelho a elas. Nós não sabemos, às vezes, comunicar o evangelho, aquilo que a gente crê, para outra pessoa. Lembra que eu falei para você? Não tem nenhum problema, você pode fazer isso, mas não é o mais correto. Vamos à igreja no domingo. Sabe por que muitas vezes você faz isso? Porque você não sabe proclamar o evangelho para alguém. Você não sabe dizer: senta aqui, posso te explicar o evangelho? Posso te explicar porque Jesus é o Messias, porque Ele morreu
e porque Ele foi sepultado, porque Ele foi ressuscitado, porque Ele nos concedeu uma nova vida. Posso te explicar o que Ele fez na minha vida? Posso compartilhar contigo o Evangelho? Não precisamos buscar resultados. Nós precisamos apresentar o Evangelho. Resultado nunca ficou nas nossas mãos. Resultado nunca foi solicitado de nós. O que Jesus pediu foi: proclame o Evangelho. O resultado deixa comigo. Não é sobre você obter o resultado. É sobre Jesus gerar o resultado através da proclamação que você fará. Então você precisa entender isso. Finalizando, a igreja vai resistir, porque Cristo disse que edificará a sua igreja. A igreja é vencedora, não porque ela é capaz, ela é vencedora por causa do firmamento que ela tem. Ela está edificada em Cristo Jesus. Ela não é vencedora por causa dos teus cronogramas, por causa dos meus programas, por causa dos meus planos. Ela não é vencedora por causa disso. Ela é vencedora porque tem um Cristo vencedor nela. Ela é vencedora porque existe um Cristo ressurreto nela. Ela é vencedora porque existe um Cristo que é vivo e é real e transforma a vida, corações. Ela não é dependente de programas, ela é dependente de Cristo. Ela depende de uma ação sobrenatural. Ela depende de um Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ela está fundamentada nele. Ela não está fundamentada em logística, em planos, em estratégias de crescimento. Ela está fundamentada em Cristo Jesus. Por isso que ela não vai ser derrotada, por isso que ela não vai ser vencida. Não importa qual seja o tamanho do empenho que Satanás vai trazer contra o corpo de Cristo. Não importa o ataque violento que ele vai tentar realizar contra o corpo de Cristo. O que importa é que Cristo estará lá e dirá a ele: não prosperarás. Essa igreja está edificada sobre mim. É sobre Cristo está no fundamento. É a igreja que não será vencida porque Cristo cuida dela, Cristo ampara ela, Cristo protege ela. Cristo é aquele que podemos dizer o leão da tribo de Judá. Não é mais o cordeiro. Cordeiro para nós. Leão para quem nos ataca. Aquele que sai em defesa do seu povo. Aquele que morreu e derramou o seu sangue por um lindo povo. A igreja não será atacada, a igreja não será parada. Por quê? Porque quem está no seu fundamento é Cristo. Eu gosto muito de uma expressão para ir finalizando, que Paulo diz assim: há uma briga, há uma conversa entre alguns irmãos ali na igreja de Corinto. E alguns irmãos estão dizendo assim: eu sou de Pedro. Outros estão dizendo: eu sou da família e da ministração de Paulo. Aí um outro grupo está dizendo: não sou nem da família da pregação de Paulo, muito menos da família da pregação de Pedro. Eu sou da família da pregação do Apolo. Aí Paulo, como que eu gosto de parafrasear Paulo dizendo assim: quem sou eu na fila do pão? Muito menos quem é Apolo na fila do pão. Quem somos nós? Apolo, Paulo, Pedro. O que fizemos nós? A única coisa que fizemos foi proclamar o Evangelho para vocês. Nem batizar, batizei alguns de vocês. Mas eu proclamei. Mas pasmem, quem deu o crescimento foi Deus. Quem deu o crescimento foi Deus. Quando você olha a igreja em Atos dos Apóstolos, ela está dizendo ali: e iam proclamando, iam anunciando o Evangelho, e o Senhor ia acrescentando
a igreja, aqueles que iam sendo salvos pela proclamação do Evangelho. A igreja não está edificada sobre métodos. Ainda que os métodos sejam bons, eles não são infalíveis. Deus é infalível. Deus tem poder. Deus tem poder para fazer infinitamente mais. Então proclame o Evangelho, leve ao batismo, traga para a comunhão, discipule, ensine, esteja unido, porque isso são coisas que Deus fará por meio de você, por meio de nós, a começar por você, aonde você estiver. Você é o corpo de Cristo, você representa o corpo de Cristo, você representa a igreja de Cristo. É aonde você estiver, aonde houver uma necessidade, entre lá, agregue, ensine, discipule, você é o responsável. Finalizo. Quer ministrar, Tati? Vamos profetizar sobre a nossa vida nessa noite. Vamos declarar sobre a nossa vida nessa noite. Você é a igreja. E eu te convido nessa noite a entender que você é um membro ativo desse corpo. Você não é um membro morto nesse corpo. O corpo de Cristo está vivo. O corpo de Cristo precisa se expressar. O corpo de Cristo precisa proclamar. O corpo de Cristo precisa estar em comunhão. O corpo de Cristo precisa viver a vida de Cristo, como foi dito nessa noite. Nós, como igreja, precisamos estar vivos para essa simplicidade, proclamando essa simplicidade com alegria, com amor, com paixão. Talvez você esteja cansado dessas estruturas. Uma vez o meu discipulador disse para mim assim, eu meio choroso, meio reclamão, ele disse assim para mim: não está dando fruto, né, filho? Não está gerando fruto, né? Está aí todo reclamãozinho, está aí cheio de... No mínimo não está orando por alguém, no mínimo não está discipulando ninguém, no mínimo você está muito preocupadinho com você, né? Gera fruto. Que as coisas começam a acontecer. Gere fruto. E aquilo eu tomei como verdade, e era uma verdade. Quando você começa a se envolver com vidas, quando você começa a se envolver com pessoas, quando você começa a cuidar de alguém, começa a orar por alguém, começa a explicar o Evangelho para alguém, você começa a perceber que os seus problemas não são grandes o suficiente, não são tão gigantes como você pensa. E que existem pessoas em situações ainda piores do que a sua, que precisam ser consoladas, precisam ser levadas às vezes no colo, precisa ser, muitas vezes, ter uma palavra de compaixão, uma vida, um momento de oração com você. Então a gente precisa às vezes olhar um pouquinho para o nosso lado, tirar um pouquinho a visão do nosso umbigo e ver que há pessoas entre nós que precisam ser auxiliadas, precisam ser cuidadas, precisam crescer em Cristo Jesus. E nós iremos ver que isso não é algo que pertence a mim. Isso pertence a nós. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus,
Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Você pode fazer essa aliança com Deus nessa noite, de ser uma igreja viva, disposta a proclamar, disposta a ir ao encontro de alguém, a mudar a vida de alguém. Eu acho que você é fruto disso. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de alguém que se importou em vir, em me apresentar o Evangelho. Eu imagino que você deve ter sido fruto disso. Fruto de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um primo, de um amigo. Alguém deve ter chegado até você e te apresentado Jesus Cristo. Então você deve levar isto a outras pessoas. Você deve proclamar isto a outras pessoas. Você deve levar isto a outras pessoas. Então nessa noite eu queria fazer esse convite a você. Eu queria que você levantasse a sua mão aonde você estiver aí. E que você fizesse, você e Deus, um compromisso, uma aliança, de se tornar para Ele uma igreja viva, uma igreja proclamadora, uma igreja que está disposta a batizar, está disposta a levar outras pessoas à comunhão, a levar outras pessoas ao discipulado, a ensinar, a discipular, a unir a você essas vidas. Diga a Ele nessa noite: eis-me aqui, envia-me a mim. Vá ao encontro das pessoas, proclame o Evangelho. O mundo precisa ouvir as boas novas. Você tem as boas novas. Se você não clamar, as pedras vão te clamar. Mas o Evangelho tem que chegar por meio da sua vida. Você é a igreja. Você é um sacerdócio real. Você é uma nação santa, um povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, extensão de Cristo, corpo de Cristo, vida de Deus nesse mundo. Vá, profetize, se aliance com Ele, faça uma aliança nessa noite com Ele, seja um proclamador. Queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, nós queremos te oferecer esse Cristo
queria saber se há entre nós alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Nós queremos que você faça parte desta família. Nós não somos melhores nem piores do que você. Nós só temos um Cristo que mudou a nossa vida e mudou o nosso coração. Eu queria saber se você quer, se há alguém entre nós essa noite que deseja, que queira entregar a sua vida a Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, graças te damos por essa noite. A igreja que tudo edifica, ela é simples, ela é missional, ela é proclamadora, ela é cuidadora, ela partilha de bens, ela vive em comunhão, ela está unida. E nessa noite, a partir de hoje, um novo processo começa a acontecer entre nós. E possamos ser uma igreja viva a cada dia, unida, proclamadora, discipuladora, que viva em comunhão, em cuidado uns com os outros. Nos ajuda a fortalecer esses vínculos, nos ajuda a fortalecer essa amizade, nos dá graça. Nessa noite nós descobrimos e sabemos que em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores, porque Tu é o fundamento dessa igreja, Tu é o fundamento do Teu corpo, Tu és o corpo, a autoridade perfeita, Jesus Cristo. Por isso nessa noite nós fazemos uma aliança contigo, nós estabelecemos uma aliança contigo. Seremos uma igreja proclamadora, uma igreja que proclama o Teu Evangelho, uma igreja que batiza no Teu nome, uma igreja que traz para a comunhão, uma igreja que vai discipular, uma igreja que vai estar em amizade, em ensino das Escrituras e também em unidade. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a profunda amizade com o Espírito Santo seja com todos vocês. Que todos digam